E amigas, hoje nós vamos fazer uma oração especial, por quê? Alguém lembra que a gente falou ontem? As finanças, vamos orar por isso, né? Nós precisamos orar, e eu quero dizer uma coisa para você a respeito desse assunto. Nós precisamos confiar em Deus com o nosso dízimo e oferta. A gente precisa devolver aquilo que é de Deus para simbolicamente devolver a Ele. Por que simbolicamente? Porque na verdade tudo é dele. Tudo é de Deus. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada em pensar que quando a gente devolve 10% para Deus, a gente pode fazer o que a gente quiser com os outros 90%. Não é isso. Sabe por quê? Porque os outros 90% continuam sendo dele. Quando a gente devolve 10%, é um reconhecimento que tudo é dele. Tudo é dele. Por isso eu vou lhe devolver esta parte simbolizando que tudo é teu, Senhor. E como tudo é teu, eu peço a multiplicação daquilo que é teu. Eu peço que o que é teu, que está na minha posse, possa vir de encontro com as necessidades minhas, da minha família e de outros mais. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se entrega, a gente se coloca na presença de Deus, isso acontece. E eu peço a Deus que a gente possa aprender a cada dia a fazer isso e cada um aqui possa ter consciência do gasto que você tem na sua vida e que Deus possa abençoar a tua mão de tal forma que as pessoas que estão ao teu redor possam ficar assim surpresas a respeito daquilo que você faz com o que você tem. Com quanto você tem. Porque nós confiamos que na nossa mão 9 vale mais do que 10, quando nós somos fiéis a Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida financeira também, porque isso faz parte de toda a sua vida, né? E talvez você tenha alguém na sua mente que você gostaria de interceder. Se você está passando por um problema financeiro, nós vamos orar por você hoje. Se você quer trazer aqui um pedido especial por alguém, também. Se você quer colocar algum propósito financeiro na mão de Deus, você também pode fazer isso. Você também pode fazer um pacto com Deus. Não há problema nisso, a gente vê isso acontecer na Bíblia. E às vezes eu acho que a gente fala pouco nisso, de medo de se assemelhar com o que infelizmente muitas igrejas estão fazendo de errado. Então, para ficar muito longe do errado, a gente acaba nem fazendo certo, vocês estão entendendo? Para ficar muito longe do errado, a gente não fala nada, mas a realidade é que Deus estende a mão para abençoar o que nós temos quando nós entregamos a Ele como sinal de que entendemos que tudo é dele. Tudo é dele. Então eu gostaria de convidar você, se você puder, para você se colocar de joelho para nós orarmos agora sobre esse tema. Querido e bom Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. E nessa noite viemos aqui, em primeiro lugar, para reconhecer que todas as coisas pertencem a Ti. E que quando nós nos voltamos a Ti, Senhor, com o coração aberto, quando entregamos a Ti aquilo que pertence a Ti, o Senhor abençoa aquilo que está na nossa mão. Portanto, eu peço pelas famílias aqui desta igreja, se tem famílias endividadas, pessoas com problemas, que o Senhor possa intervir, para que essa pessoa possa ser fiel, voltar a ser fiel e se livrar desse mal. Se existem pessoas aqui, Senhor, que existe algum propósito no coração, que o Senhor possa abençoar esse propósito conforme a Tua vontade, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por favor, ó Pai, o Senhor sabe o quanto queremos confiar em Ti. Portanto, pedimos a Tua intercessão e como o Senhor prometeu na Tua palavra, que o Senhor possa repreender o devorador. Nós pedimos a Tua bênção e assim fazemos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, amigos. Amanhã vamos orar por um grupo, na verdade, 2 grupos. O primeiro é os ex-adventistas e os interessados, por aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, que são interessados e que estão precisando tomar decisões ao lado de Jesus, tá bom? Esses são os 2 grupos que nós vamos orar amanhã, tá certo? Muito bem. Você tem sua Bíblia aí? Tem ela? Eu quero estudar aqui um trecho. Vocês perceberam, gente, que 2 coisas eu gostaria de ressaltar aqui nessa semana, nas mensagens. Primeiro, são histórias conhecidas, todas elas que nós vimos, né? Mas que sempre pode nos ensinar alguma coisa de novo. Tem uma história grega de um camarada que chamava Fortunato. Fortunato era um homem que tinha uma bolsa mágica e toda vez, essa é uma história grega, uma lenda grega, né? Toda vez que ele precisava de dinheiro, ele abria aquela bolsa e tinha uma moeda de ouro e ele gastava a moeda, mas ela nunca acabava. Essa lenda grega deu origem à palavra fortuna. E a Bíblia nos parece uma bolsa desta natureza. Sempre existe algo dourado que pode saciar a nossa necessidade. Ela nunca termina, né? E eu quero convidar vocês para ler o último evangelho do Novo Testamento. Qual é? João. Eu gosto muito do evangelho de João, a gente já viu algumas coisas do evangelho de João. E lá no finalzinho de João, nós temos ali não a última, tá? Mas uma das últimas vezes que Jesus apareceu aos discípulos, e depois ele esteve um tempo com eles também, mas já tinha havido a morte, a ressurreição, né, de Jesus, e Jesus apareceu a Maria, aos discípulos, né? E no capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, nós vemos uma descrição novamente de Jesus aparecendo aos discípulos. Este fato agora é um fato conhecido, os discípulos já tinham sido dispersos, né? Mas o que aconteceu, alguns disseram assim, ou melhor, sempre Pedro, né, tomando muitas vezes a iniciativa, ele disse assim, vou pescar. Era um pescador, naquele clima de tristeza e também caos, que eles não sabiam direito o que fazer, mas eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado, e Jesus já havia aparecido para eles, e ele disse, vou pescar. Já havia orientação que eles deveriam ficar por ali, e ele então foi pescar, né? Verso 13 eu vou ler, tá? Disse-lhes Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite, mas apanharam o quê? Nada. Aliás, é interessante como por algumas vezes os discípulos não apanham nada, né? E só por causa de Jesus eles conseguem salvar o dia, porque eles não conseguem apanhar os peixes. Mas, verso 4, mas ao clarear da madrugada, né, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, e Jesus apareceu na praia, eles estavam no barco, no mar da Galileia, e Jesus de lá falou, né? Filhos, tende alguma coisa de comer? Estou lendo o verso 5, tá? Responderam, não. Então, verso 6, ele fez novamente o que já havia feito no chamado de Pedro. Ele mandou lançar a rede. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E aí eles fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade. Naquele momento, João, né,
disse a Pedro, é o Senhor. Eles identificaram a Jesus, não pela aparência física, mas, acredito eu, pelas sucessivas associações com o que havia acontecido no passado, quando Jesus chamou Pedro, e foi também, eles não pescavam, joga a rede, puxou, mas viram o homem mandou jogar a rede, jogou, e quando puxou e viu, João falou, é Jesus. Jesus. É Ele. Então, Pedro pegou as suas vestes, pulou na água, e então foi, e os discípulos pararam o barco, mas Pedro foi lá e encontrou Jesus, e Jesus estava na praia. Só que havia algumas situações ali de agravantes, e uma delas, talvez a mais incômoda situação, é que os discípulos tinham se dispersado na prisão de Jesus. E isso foi uma demonstração de fraqueza. Mas havia um líder da dispersação, um líder da traição, um líder da negação. Quem era esse? Pedro. É interessante que às vezes a gente olha e pensa assim, só Pedro, mas não foi só Pedro, os discípulos saíram correndo. Na verdade, só João ficou ali, junto da mãe de Jesus. Mas Pedro verbalizava muitas vezes, Pedro representava muitas vezes o sentimento do grupo. Então, acredito que é injustiça dizer que só Pedro traiu Jesus, mas ele verbalizou isso. Ele na impulsividade acabou prometendo que não ia trair e depois traiu. Mas sem dúvida, de certa forma, ele representava todo o grupo. Ele representava o grupo. E o grupo precisava também ser aceito nesse quesito. Quando Jesus apareceu anteriormente, quando havia ressuscitado, ele não tratou esse ponto. Qual? Traição, abandono, negação. Ele não tratou isso. Mas chegou o momento dele tratar. Havia ainda esse detalhe que tinha que ser resolvido entre os discípulos. Ele tinha que resolver essa questão. Porque, afinal de contas, ele iria deixá-los fisicamente. Jesus ascendeu ao céu logo depois, depois de um tempo ali, mas enfim, estava praticamente chegando o momento dele ir embora e ele tinha que resolver esses pormenores. A questão da traição, da negação. Sabe, amigos, é fácil a gente olhar na Bíblia e dizer assim, por que fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Foi muito fraco. Eu digo que muitas pessoas criticam e malham alguns personagens da Bíblia. Pedro é um, Por que Pedro negou e tal? Outro também que o pessoal fala muito é de Adão e Eva. Falam muito, por que Adão e Eva fez aquilo? Por que Eva fez? Claro, fizeram errado, mas é aquela questão, O que nós faríamos se a gente estivesse no lugar deles? Essa é uma questão. E eu acho que na história da humanidade é bem provável que as pessoas que mais sofreram na história da humanidade foi Adão e Eva. Mas por quê, pastor? Porque eles não conheciam o pecado, a consequência do pecado. Patriarcas e Profetas diz que Adão chorou copiosamente como um pai que perde um filho quando caiu a primeira folha, porque ele entendeu que era a responsabilidade dele. Quando caiu a folha, ele viu a morte, ele começou a ver a morte. Agora você imagina se hoje, todo contaminado por pecado, uma mãe, já é profundamente triste uma mãe perder um filho.
morto. Você imagina Eva tendo seu filho assassinado pelo irmão. Que caos! Hoje as pessoas, então, é fácil você falar, né? Pedro, por que Pedro? Mas Pedro estava ali, todo, como dizem, né? Não sei se é uma palavra, todo quebrantado, esgualepado, né? O gaúcho fala essa palavra, não? Ele estava acabado, psicologicamente, emotivamente, ele estava acabado, porque ele não tinha se recuperado da traição. Isso precisava ser resolvido na vida dele. Verso 15. Então eles chegaram ali, Jesus estava preparando o peixe já, havia fogueira. Depois de terem comido, Jesus resolveu fazer um diálogo com profundo significado. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Sabe, essa pergunta, como eu disse, né? Quando a gente olha assim de uma forma panorâmica, essa pergunta, eu já vi algumas pessoas pregarem e falando assim mais ou menos, olha, quando Jesus perguntou para Pedro, os outros discípulos pensaram assim, viu? O que foi? Ele traiu. Ele tem que responder. Não era esse clima que estava lá. Jesus perguntou para todos em nome do Pedro. Todos estavam com sentimento de traição. Por isso todos estavam ali calados. E quando essa pergunta, sabe aquela pergunta que você não gostaria que alguém fizesse e você ouve para você? Então, Jesus perguntou a Pedro, a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus perguntou para Pedro se o amor dele era maior do que os outros? Porque a aparente negação, eu acredito, pelo menos a minha teoria, a aparente negação de Pedro foi maior do que os outros. Não teria muita lógica ele falar com quem foi menos traidor. Porque o menos traidor é certo que ama Jesus mais do que os outros. Mas se falar com o mais traidor, você ama mais do que os outros. Vocês estão entendendo? O mais traidor seria o último a falar, eu amo mais do que os outros. Porque é o mais traidor. É lógico que aqui a gente não leva em consideração Judas, que foi um caso à parte, né? Judas já havia se enforcado, já tinha. Mas daqueles que prometeram, Pedro foi o que mais. Porque quando a gente volta lá e vê a promessa de Pedro, você vê que os outros, eles confirmam, não, Senhor, nós vamos estar juntos. Quando Pedro diz assim, eu não te trairei, os outros disseram, não, nós estamos juntos. Eles apoiaram. Então Jesus volta para Pedro e faz essa pergunta. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E sabe, amigos, aqui existe uma questão, porque Jesus, ele pergunta pelo menos, ele pergunta aqui a primeira vez, e nós vamos ver que ele continua perguntando 3 vezes. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Veja que agora não tem mais a expressão de comparação. É tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreai as minhas ovelhas. E pela terceira vez, verso 17. Terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas.
Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Sabe que existem algumas explicações teológicas por que ele perguntou 3 vezes. Alguns dizem o seguinte, que 2 vezes foi usada uma palavra e na terceira vez foi usada outra palavra. A palavra amor, filéu e agapau, palavras diferentes. Vocês já ouviram essa expressão? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Qual é a língua que os discípulos e Jesus falavam? Qual? O aramaico. Essa explicação de filéu e agapau é em grego. Ela não tem lógica. Jesus não falou grego para os discípulos. Ele falava aramaico. João escreveu em grego. Mas João relatou aquilo que ele viu. Mas os discípulos e Jesus não falaram grego. Então não houve essa troca de palavra nas palavras de Jesus. A troca de palavra foi quando João escreveu. Então veja, Jesus perguntou 3 vezes, obviamente, porque precisava enfatizar. Esse é um ponto, porque era um costume da linguagem aramaica enfatizar, repetindo a expressão algumas vezes. E Jesus fez isso várias vezes. Por exemplo, quando ele dizia assim, em verdade vos digo. Já ouviram essa expressão? Enfatizar. Para tornar mais especial, mais importante. Acho que linguisticamente, este é o maior argumento da repetição. Ele queria enfatizar que Pedro deveria responder como negou 3 vezes, deveria enfatizar a sua reconciliação. Embora no grego haja palavras diferentes, mas primeiramente Jesus queria enfatizar. Em verdade vos digo, ele dizia. E pela 3ª vez ele perguntou, tu me amas? E sabe que o mais importante desse diálogo não é a pergunta de Jesus, mas é o quê? A resposta de Pedro. E mais importante que a resposta de Pedro é a réplica de Jesus. Porque Jesus perguntou, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Ok? Então Jesus levou a conversa para onde ele queria. Aí então Jesus entra com a frase principal. Qual é? Apacenta meus ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Amigos, simplesmente este é o diálogo mais missionário que eu entendo que existe na Bíblia. Mais missionário. É a maior, na minha opinião, a maior comissão de Cristo. É esse diálogo. A maior comissão descrita na Bíblia. Hoje o pessoal diz assim, nós temos na Bíblia os versos da grande comissão, que Cristo comissionou os seus discípulos. Onde está isso? Alguém sabe? Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. Onde Jesus fala, ide, portanto. Existem outras comissões, mas essa comissão é a mais emblemática. Ide, portanto, e fazer o quê? Fazer discípulos, né? Todas as nações, batizando, pregando. Essa é a comissão mais emblemática. Mas na minha opinião, meu entendimento, a comissão mais forte, mais significativa é esse diálogo aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está deixando claro, ele não deixa espaço. Ele pergunta assim, você me ama? Você responde sim. Aí Jesus diz, porque ele não está falando só para Pedro. Você me ama? Ok. Então, quero dizer uma coisa para você. O amor não é abstrato. O amor não é aquelas coisas só bonitas para falar, eu amo. O amor não é de palavras só. O amor não termina nisso. O amor não se resume nisso.
O amor com Cristo, ele tem uma ação, e essa ação é: apacenta as minhas ovelhas. Você quer falar de amor com Cristo? Você vai no mundo, você vê, desculpa a palavra, você vê tanto lixo misturado com a ideia de amor. As pessoas relacionam amor com sexo, como se sexo fosse amor. As pessoas falam que amor é um tipo de tolerância onde você aceita tudo quanto é coisa e está tudo certo. Enfim, tem muitas ideias erradas. Quando falamos de relacionamento com Jesus, o amor, ele é prático. Você ama, então apacenta. Cuida. Essa palavra apacentar, ela pode ser um sinônimo de cuidar. Porque o pastor, ele cuidava, né? Ele apacentava, ele cuidava. Apacenta as minhas ovelhas. E quando Cristo fala de ovelhas dele, ele está falando do quê? Da sua igreja, do seu povo. Por isso, eu não tenho dúvida que a principal forma de mostrar amor a Deus é cuidando das pessoas. Veja, pergunto para você, não tem um raciocínio lógico quando a gente lê isso aí? Ele pergunta sempre, Jesus não deixa espaço, ele diz assim: tu me amas? Sim, então cuida da minha igreja, cuida dos meus povos, cuida das minhas ovelhas. Novamente ele pergunta, você me ama? Sim, então cuida das pessoas. Uma vez, meu filho disse para mim, minha filha era pequena, né? Ela tinha uns 7 anos. Eu dei uma coisa para ela, não me lembro o que era, não era uma coisa, não tinha tanta importância, mas na cabeça dela era muito importante. E eu dei uma coisa para ela, ela ficou muito feliz, me deu um abraço, um beijo. Como é bom quando a gente é pai, né, mãe de criança pequena, assim, 6, 7 anos, e ela fica feliz, ela vem, te abraça, te beija, aquele beijo sincero, né? Aquele beijo molhado, assim, aquela coisa, né? Que você fala, nossa, que legal, né? Que é uma coisa muito sincera, mesmo que seja porque ganhou um sorvete, mas a sinceridade é tão pura, tão legal, que você, não importa que ela fez porque você deu, você acolhe aquilo. E uma vez minha filha veio, me deu um abraço, um beijo, e falou, pai, que bom, que legal que você me deu, que legal que você fez isso para mim, pai. E ela falou alguma coisa tipo assim, como é que eu posso agradecer? Daí eu disse para ela, você quer me agradecer? Ela não esperava por isso. Eu falei assim para ela, você quer me agradecer? Quero. Eu falei, então, assim, para você deixar bem feliz o papai, você não brigue com o seu irmãozinho. Não brigue com ele. Aí ela ficou meio assim, eu falei, daí o papai vai ficar feliz. Aí ela disse, não pai, mas eu quero te agradecer. Em outras palavras, não é o meu irmãozinho que eu quero te agradecer a você, não a ele. Eu falei, então filha, é isso. Não brigue com o meu irmãozinho, com o teu irmãozinho. Cuida dele. Cuida do seu irmãozinho e o teu pai vai ficar feliz. Aliás, há muita felicidade num pai, numa mãe, quando vê os filhos se dando bem. Um irmão cuidando bem não é verdade? Aqueles que têm mais de um filho? Quando eles se cuidam bem, quando eles se dão bem, você fica feliz. E eu fico pensando assim, veja, amigos, Cristo poderia falar muitas coisas para Pedro. Não poderia? Tu me amas? Muito bem, então agora saia pelo mundo e abra igrejas, sei lá. Tu me amas? Sim, então agora você vai ser o maior missionário. Eu não sei o que ele poderia falar. Mas ele disse, cuida dos teus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, cuida do rebanho. Cuida do rebanho. E quando a gente escuta isso, quando a gente olha, a gente pode ser tentado a pensar que esta aqui é uma frase, é uma conversa, é um mandado só para pastores e obreiros evangelistas. Não é. Não é.
Da mesma forma que a grande comissão de Mateus 28 não é para pastores. Os pastores estão ali também. Mas é para todos fazer discípulo, é para todos cuidar, é para todos. Essa é a forma, esse é o cuidado, essa é a intenção. Todos. Nós fazemos parte disso. E quando a gente esquece essas palavras simples de Cristo, quando a gente abandona essa ideia, o resultado, sabe qual é? É o fim daquilo que ele fez, que é a igreja dele. E hoje tem um pensamento que eu não tenho dúvida que é diabólico. Acho que eu até citei isso nessa semana. É um pensamento diabólico, porque antigamente tinha os evangélicos, os católicos, os espíritas, e tinha um grupo no Brasil que era também os ateus, e mais ou menos a população era dividida nesses grupos, evangélicos, católicos e ateus, né? Hoje tem evangélico, católico, ateu, mas está começando a surgir um grupo que está crescendo. Sabe quais são? É um grupo assim, difícil de você entender, que assim, são os cristãos sem igreja. Deus sim, igreja não. Já viram uma coisa dessa por aí? Os desigrejados. E aí, um dia eu fui conversar com um rapaz desse, e ele falou assim para mim, a gente estava conversando e tal, ele falou assim, pastor, não é que eu não goste de Jesus, eu gosto de Jesus, eu só não gosto do fã-clube dele. Falei que, a igreja. Gente, a gente deveria começar esse raciocínio por uma pergunta simples e lógica. Quem fundou a igreja? Foi Cristo. Como é que eu posso gostar de Cristo e não gostar daquilo que Ele deu a vida? Aquilo que Ele mais ama. Você vê como é uma ideia diabólica? Deus fala que a igreja é a menina dos olhos, a sua menina dos olhos. E como eu posso dizer que eu gosto de Cristo, mas não gosto da menina dos olhos, daquilo que Ele tem mais carinho e amor e atenção, aquilo que Ele deu a vida, aquilo que Ele disse, olha, cuida dela. Não tem lógica, não tem entendimento. E quando alguém sai da igreja por esse motivo, com certeza está sendo levado pelo diabo. Porque quando a gente vai a Jesus, Jesus não deixa espaço nenhum para a gente justificar a nossa atitude de afastar dele ou afastar da igreja, porque eu não gosto da igreja. Jesus não falou para você gostar da igreja. Ele falou para você amá-la. Jesus não falou para você simplesmente frequentar a igreja. Jesus falou para você e para mim, sabe o quê? Cuide dela. Apacenta. Apacenta. Amigos, o entendimento da eclesia, da igreja de Deus, é muito sério. É muito sério. A gente não está aqui brincando, a gente não está aqui, a gente nos reúne aqui para fingir que somos cristãos e alguém fala alguma coisa e outro aplaude ou canta, faz. Não, nós estamos aqui por causa de uma comissão de Cristo. Isso aqui foi fundado por Cristo. Lógico que esse templo, quando a gente fala igreja, é muito mais do que essa parte física. Isso aqui pode ir embora num terremoto, num incêndio, numa enchente. Isso aqui pode tudo ir embora. Mas a igreja, que somos nós, é muito mais importante do que às vezes a gente dá valor. Eclesia, igreja de Cristo, nós somos chamados para não só fazer parte, mas para cuidar. E quando nós seguimos a comissão de Cristo, quando a gente segue o que Cristo falou, o resultado é a nossa própria salvação. É a própria salvação. É você se encontrar dentro da igreja. Como o Bulhão sempre falava, né? E fala ainda, e como nós sabemos, né? Os perdidos dentro da igreja. E você só encontra o seu lugar dentro da igreja quando você faz alguma coisa, quando você apacenta, você cuida das pessoas, você colabora, você está preocupado, você está orando, você está buscando, você está
cuidando dela. Apacenta. Amigos, estamos chegando ao final de uma trajetória. Amanhã teremos mais um encontro, mas eu quero dizer para vocês que eu estou feliz por conhecer esta igreja. Esta igreja. Porque esta igreja também é a minha igreja. Mesmo eu morando tão longe, é a minha igreja. E se eu sair na rua aí e alguém falar assim para mim, falar mal desta igreja aqui, deste grupo aqui, eu vou me sentir machucado. Entende? Falar, olha aqui, é o pessoal da igreja adventista aqui e tal. Eu vou me sentir, porque é a minha igreja. Esse é o sentimento que nós devemos ter. É a minha igreja. E você sabe, você começa a perceber quando uma pessoa decide para Jesus, quando ela começa a falar assim, ela não fala mais a sua igreja, percebeu? Quando você está estudando a Bíblia com alguém, ou está aproximando, a pessoa está vindo, ela não fala mais a sua igreja, ela fala a minha igreja. Minha segunda pergunta, meu segundo pedido, eu gostaria que viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Quem aqui hoje ainda não é membro desta igreja que Deus colocou nessa terra? Tem alguém que não é membro aqui da igreja? Eu quero orar para você. Temos alguém aqui? Eu sei que tem um casal que vai batizar amanhã. Pode vir aqui, vem aqui. Deixa eu orar para você. Argeu. Esposa, vem aqui. Já casaram, né? Você viu? Casaram aqui, fica aqui, eu quero orar. Mais alguém? Mais alguém? Fica aqui, manda o meu ladinho aqui. Pode ficar aqui. Isso. Mais alguém que não é membro? Todos os demais são membros da igreja? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. É o seguinte. Deus conhece a tua vida, irmão. Minha irmã, Deus conhece profundamente a tua vida. E o diabo fica colocando no seu coração que você não serve para essa igreja. Fica colocando desejo muitas vezes de desistir. Eu sei disso. O diabo me tenta também. Sabe por quê? Porque ele desistiu do céu. E ele quer que todo mundo siga os passos dele. Desista também do caminho do Senhor. Existe alguém aqui que gostaria que eu orasse por você por isso? Você é membro da igreja, mas em algum momento você sente vontade de ir embora. Eu quero orar por você. Você pode se colocar em pé. Se você tiver esse desejo, eu quero orar por você. Deus sabe quem é. Eu gostaria de orar por você. Porque no céu, eu costumo dizer o seguinte, até eu estive visitando aqui o nosso casal e eles disseram para mim que eles querem ir para o céu, querem uma vida nova e que Deus preparou um lugar para os seus amigos. Amém. Eu costumo dizer que Deus não vai deixar, Cristo não vai deixar ninguém Cristo não vai deixar ninguém aqui que é amigo dele. Ninguém que é amigo de Cristo vai ficar nessa terra quando ele voltar. Jesus vai voltar para levar seus amigos e suas amigas. Você gostaria que eu orasse por você, meu irmão? Vamos ficar em pé então, vamos orar. Vamos orar. Amanhã nós temos um dia especial de batismo e eu quero dizer para vocês que vocês estão no caminho certo e que a igreja, ela tem os seus problemas, mas é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. E quando Cristo voltar a essa terra, ele vai vir para buscar sua igreja. E vocês estarão lá. Amém. Santo Deus, amado Pai, graças, Senhor, nós damos, porque o Senhor é um Deus compassivo e bondoso para conosco. Hoje nós estamos aqui com os teus filhos, aqueles que estão entrando na tua igreja e os demais que já são membros desta. Por favor, nós gostaríamos de pedir que o Senhor possa banir do nosso coração toda ideia ruim, todo sentimento triste, toda tristeza,
todo o sentimento de desconfiança, de desistência, que isso saia da nossa vida, para que a gente possa ser perseverante em Cristo Jesus. Por favor, ajude-nos a aceitar a grande comissão dada também a Pedro e a todos nós, que nós devemos cuidar da sua igreja. Por favor, ó Pai, quando o Senhor voltar a essa terra, nós possamos dizer: este é o Deus a qual nós esperávamos. Amém, Senhor. Abençoe a nossa família, nos traga aqui novamente amanhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.